Olá pessoal, uma dúvida recorrente que a gente tem recebido no laboratório de nematologia da Estafite Formosa Goiás é como eu realizo o procedimento para amostragem para detecção de nematóide. Aqui a gente está num exemplo que eu costumo sempre falar, eu divido ela sempre em dois cases, né? Um quando já tem um sintoma aparente, como a gente pode observar aqui nessa mancha, né? As plantas estão com crescimento reduzido, o amarelecimento na folha já é bem notável. O que eu preciso cuidar nesse ponto? Dentro da amostragem, eu preciso evitar coletar plantas que têm esse tipo de padrão de crescimento, porque tem menos volume radicular. Ou seja, logo eu vou ter menos nematóide na análise. Eu tenho que buscar plantas que tenham um crescimento intermediário, um pouquinho mais volumoso, é onde eu vou ter um pouco mais de raiz. Paulo, numa área dessa aqui, quantos pontos que eu preciso fazer? É uma dúvida muito recorrente. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já está vendo que o nematóide está causando dano na soja, porque está muito aparente. Então eu preciso coletar de 5 a 10 plantas no máximo, mandar um maior volume de raiz, para que o laboratório parceiro faça a análise de uma forma mais eficiente e te entregue um número exato, obviamente associado com a identificação da espécie na área. Eu preciso levar muito solo, Paulo? O pessoal sempre me pergunta isso. Geralmente, turma, eu costumo dizer que o solo ele tem um papel apenas de hidratar a raiz, e obviamente a gente vai encontrar nematóide na análise do solo. Mas o que eu preciso fazer? Eu coletar no mínimo, 1 kg de solo é suficiente. E nunca separar a raiz do solo. Sempre colocar o material junto desses 3 a 5 pontos que eu vou fazer aqui nesse pedaço aqui manchado. E mandar para o laboratório de minha confiança. Pessoal, o segundo caso que a gente vai falar para vocês, em termos de amostragem para detecção de nematóide, são áreas que relativamente eu venho fazendo bom manejo, eu venho fazendo as boas práticas culturais, mas eu vejo que a minha produtividade está enterrada. Geralmente eu não consigo ver aquela reboleira bem formada, aquela mancha bem formada, com um aspecto um pouco mais fácil de me direcionar em termos de coleta. Às vezes a gente vai chegar na lavoura, como é o caso assim, vai ter esses voos de pica-pau. Nesses casos aqui, pessoal, a gente precisa fazer um pouquinho mais de pentos para a gente diagnosticar se o problema está relacionado mesmo ao nematóide. Então, nesses tipos de cenário aqui, eu preciso fazer um ponto nessas plantas que estão abaixo do seu crescimento, andar em zigue-zague em vários pontos, como essa lavoura está mostrando. E se eu tiver um balde ou um recipiente que eu possa misturar e homogeneizar esse material, tanto raiz quanto solo, e no final eu tirar aí 1 kg de solo ou 1,2 kg no máximo, colocar tudo dentro do saquinho, é uma das melhores formas para que a gente consiga, de certa forma, diagnosticar se o problema vai estar vinculado ou não ao nematóide. Em relação à área com sintoma, a diferença é que eu vou ter que fazer um pouco mais de pontos, né? Porque a minha suspeita, em função da lavoura estar toda uniforme, eu preciso fazer uma variação maior de pontos em função da espécie que pode estar correndo aqui na lavoura. Resumindo, pessoal, o que eu preciso para realizar esse processo? Pode ser uma pá de corte de aba reta, ou um trado, ou qualquer que seja a ferramenta para mim realizar o arranquio dessas plantas. Geralmente eu preciso fazer um corte em V no solo. Geralmente os nematóides têm preferência para ficar nas raízes laterais, as secundárias. Então se eu chegar na mancha e puxar as plantas, obviamente que boa parte da população vai ficar ali, porque arrebenta as raízes mais finas, que são as raízes ao qual essas espécies têm preferência de parasitismo. Então uma pá coletando em V, pegando esse solo que fica ao redor da raiz, é mais que suficiente para que você encaminhe isso para o laboratório. Pegando a área com mais sintomas, quantas plantas que eu preciso levar? De 5 a 10, se for o caso, 2 pontos a 3 pontos, pegando as plantas com crescimento um pouquinho melhor, evitando as plantas com crescimento muito debilitado.
Em áreas onde eu tenho apenas aqueles voos de pica-pau, aí eu preciso fazer um número amostral um pouquinho maior. Aí vai do critério do tamanho da área, dependendo do tamanho do talhão, quantos pontos você quiser fazer, obviamente, quanto mais pontos, melhor. Respeitando desde da característica de coletar preferencialmente as raízes secundárias, a quantidade de solo, o solo que fica ao redor da raiz é mais que suficiente. Se tiver o saquinho plástico é a melhor opção, coloca o solo e a raiz tudo dentro, coloca a identificação na extremidade do saco, não escreva a identificação no papel e coloque dentro, porque dependendo da umidade do solo, até esse material chegar lá, esse papel ele pode de alguma forma se degradar e você perder o trabalho que você realizou. E o outro ponto para finalizar, a gente precisa ter algum recipiente que mantenha a isolação térmica. Paulo, se eu colocar a amostra na carroceria da caminhonetinha, posso levar até o laboratório? Dependendo da distância você vai perder essa coleta, porque se a temperatura aquecer demais o material coletado, obviamente que ele vai matar o nematóide que está ali dentro do tecido. Então a gente sempre recomenda caixa de isopor. Se não tiver essa condição, se for transportar, transporte dentro do carro, junto ali do passageiro ali no ar-condicionado, na temperatura ambiente, que é mais que suficiente para que você consiga ter uma amostra viável até a chegada do laboratório.